Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Saudações a todos. Queremos hoje iniciar um percurso de explicações, até mesmo um tanto explanações sobre o que é a vida formativa de um padre. E para nós é uma grande alegria de poder explicar para todo o povo de Deus como acontece a formação dos nossos futuros presbíteros, que são chamados por Deus. E começo dizendo que o chamado primeiramente é de Deus. Ninguém pode se arrogar o direito de querer ser padre sem ser chamado por Deus. Por isso, nas Sagradas Escrituras sempre apresenta Deus como aquele que toma a iniciativa do chamado. É Ele que passa, Ele que chama pelo nome, e dali em diante o vocacionado começa a sentir-se mais próximo de Deus pela oração, pela participação nos sacramentos, e vai discernindo a sua vocação nesse mesmo chamado. E é uma alegria sempre quando recebemos um jovem com esse ardor do chamado, que faz com que ele mesmo se abra a um processo formativo que não dura apenas alguns anos, mas por toda a sua vida. Então, o processo formativo de um jovem que deseja entrar para o seminário pelo motivo de ter sido chamado por Deus a ser um presbítero é o seguinte: num primeiro momento, ele participa dos encontros vocacionais. Os encontros vocacionais nada mais são do que esse mesmo tempo da pessoa pensar, refletir com o coração, com a mente, e sentir-se chamado nos pequenos e grandes detalhes da vida, e chamado a entrar num caminho de configuração a Jesus. Por isso, o jovem, depois de passado pelos encontros vocacionais, ele é convidado para a etapa propedêutica. E aí gostaria de lhes explicar que a formação inicial do presbítero diocesano é formada por 4 etapas. A primeira delas é a etapa propedêutica, a segunda é a etapa discipular, a terceira a etapa configurativa, e a quarta etapa é a etapa da síntese vocacional. Depois destas 4 etapas vem a etapa permanente. Aí sim o jovem, já ordenado presbítero, ele, uma vez no clero, no presbitério, pertencente à sua diocese, ao seu bispo, ele passa então a ter uma formação por toda a sua vida junto com os seus co-irmãos no presbitério. Bem, mas a etapa propedêutica do jovem que entra, portanto, para um discernimento ainda maior do que aquele dos encontros vocacionais, faz com que ele conheça não só aquilo que é próprio do chamado do Senhor, mas conheça um pouquinho do que é o ser padre, o que o padre é, o que o padre sente, o que o padre estuda, a missão do padre. E aí, dentro da nossa formação, que vai ser por todas as etapas de sua vida, elas são formadas de 4 dimensões, começando no propedêutico, passando pelo discipulado, pela configuração e pela síntese vocacional. O candidato ou seminarista, ele passa, portanto, pela formação de 4 dimensões, como falei anteriormente. A dimensão intelectual, porque o padre precisa estudar; a dimensão espiritual, que é aquela do cerne da sua vocação. O Espírito chama para que responda ao mesmo Espírito um sim generoso. Depois temos a dimensão pastoral, porque o padre deve ser pastor,
e deve ter a caridade pastoral como fundamento da sua espiritualidade diocesana. E depois temos a dimensão humana afetiva, porque o padre é homem e precisa conhecer os seus afetos. Possui debilidades, mas muitas qualidades. Possui também as suas fraquezas, mas nelas muitas fortalezas, e por isso precisa ser ajudada na sua área humana. Essas são as 4 dimensões da formação, acrescida da vida comunitária. A vida comunitária, ela é de sempre e para sempre, enquanto aqui estivermos na igreja peregrina e depois na igreja celestial, mas podendo dizer que dentro da nossa formação presbiteral, essa vida comunitária, ela é essencial, ela passa por todas as dimensões. Não existe como um padre se formar sozinho. Ele depende de outros, depende de outro padre, depende de uma igreja diocesana, depende de formadores, diretores espirituais, psicólogos, depende também de pessoas, nosso povo de Deus, vocês todos que sempre estão a rezar, a corrigir, a indicar caminhos. O padre ou seminarista, primeiramente, depende de todo esse laço comunitário, além da própria comunidade interna do seminário. Por isso, na etapa propedêutica, o propedeuta, assim chamado porque ainda não é seminarista, ele conhece um pouco mais do que é o ser padre. Passando para a etapa discipular, que seria a etapa dos estudos filosóficos, que antigamente dizíamos, que um seminarista é filósofo, o candidato passa a ser seminarista. Ele agora entra no seminário maior e começa, portanto, a fazer com que toda a sua abertura de vida consista de fato no seu dia a dia, ter horários, ter momentos de oração dentro desses mesmos horários, de trabalho, de estudo, de convivência, de fraternidade, de pastoral, enfim, uma infinidade de atitudes para ainda mais se fortalecer no discernimento que é necessário ter. Essa etapa discipular, ela é constituída de 3 anos. Então, a etapa propedêutica, ela é apenas 1 ano. Se o seminarista, ou no caso o propedeuta, necessita de mais 1 ano, lhe é pedido para o melhor discernimento. E depois, passando para a etapa discipular, o seminarista então permanece 3 anos nela. Depois, passada para a etapa configurativa, os nossos seminaristas então começam um percurso ainda mais de configuração ao coração do Senhor Jesus. É etapa muito bela na vida de um seminarista. É o momento em que ele vai recebendo pelas celebrações, pelos ritos próprios da igreja, a admissão às ordens sacras, o ministério de leitor, o ministério de acólito, até seguir para a etapa da síntese vocacional, onde fora do seminário, acompanhado por um pároco, ele se prepara para a ordenação diaconal, para o serviço da palavra, da caridade e da liturgia. Portanto, esse itinerário que permanece com 8, 9 anos, é uma gestação, é um momento de gestar um padre, assim como um feto, um bebê, demora 9 meses para amadurecer e vir à luz. Também o sacerdote, ele é gerado por um tempo, por esses 9 anos praticamente mínimos,
para formar-se. E mesmo assim precisa durante todo o tempo de sua vida formar-se permanentemente. E é nesse sentido, portanto, que a partir desta introdução, explicando um pouquinho a todos as etapas em que um seminarista inicialmente se prepara para o sacerdócio, nos próximos vídeos nós vamos conhecer como funciona cada uma das dimensões, como cada uma delas adentra o coração e a vida do futuro presbítero, como elas formam, como elas lapidam, transformam o coração daquele que se deixa ser aberto a elas, formado por elas, e sempre com a ajuda da vida comunitária, ou seja, dos seus iguais e de toda a igreja, constituída do bispo, do presbitério, dos leigos, dos religiosos. Que todos possamos acompanhar nos próximos vídeos o aprofundamento dessas dimensões. Até lá! Diocese em Evangelização.